Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. O Soares disse para o Mellon, ao seu Major, a impressão que o senhor está enganado no lugar onde está sentado aqui. Parece que devia estar sentado do lado da delegação da Frelimo e não da delegação portuguesa. Veja como é que o ambiente chegou. Eu arranjei um helicóptero, vesti só os dois ministros, lá fui eu com os dois ministros caminho do Bussaco. Eles contaram as coisas ao Spínola, que era eu mato esse gajo. Na primeira reunião que houvesse Conselho de Estado, eu levo uma pistola e dou-lhe um tiro. Foi a primeira reação do Spínola. Depois o Soares disse, Sr. Presidente, tenha lá calma, não sei coisa. Bom, portanto, é isto que é. Há imagem que o Soares, não sei o quê, fez uma despolitização. Não fez nada. Só andou a apanhar os cacos que o Melo Antunes e essa gente partiram. Olá, bem-vindos ao A Vida em Revolução. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está o Pedro Jorge Castro, jornalista. A Vida em Revolução é um programa em que vamos falar com pessoas que viveram a Revolução em Portugal em 1974 e em 1975, para tentar perceber como foi o seu cotidiano nesses tempos de mudança e de confronto político e o que pensam hoje, 50 anos passados, sobre essa experiência. O convidado hoje é o general Manuel Monge, que foi membro do Movimento dos Capitães e da Comissão Coordenadora da MFA e assessor militar de Spínola na Presidência da República. Rui, pontos altos desta primeira parte desta conversa? Há imensos pontos altos, quer dizer, primeiro uma descrição das origens do Movimento dos Capitães e da sua estrutura talvez um pouco diferente daquela a que estamos habituada, e depois também uma visão por dentro do que foi a presidência do general Spínola, a presidência da República do general Spínola em 1974, e das suas relações com, às vezes explosivas, com os outros protagonistas dessa época. Sim, até conta em grande detalhe a forma como foi preparado o golpe das Caldas, na sequência do qual foi preso. Ele foi preso antes do 25 de Abril e depois esteve preso também. E depois também foi preso no 16 de Março e foi preso quase um ano depois, a 11 de Março de 1975. Muito bem, vamos ouvir então o primeiro episódio com o general Manuel Monge, na primeira pessoa. Sr. General Manuel Monge, muito bem-vindo aqui ao programa A Vida em Revolução e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Íamos começar a conversa um pouco antes da Revolução, ainda no ano de 1968, na primavera, em maio, quando há uma reunião de oficiais de cavalaria, em que o senhor está presente, e para discutir o que é que estão a discutir nessa altura, o que é que... Já há um mal-estar, não é? O mal-estar nessa altura não é ainda naturalmente nada em termos de política contra o regime, mas sim dentro do regime reconhecer-se que a guerra estava a ser mal conduzida, começava a haver um certo divórcio entre a população e os seus combatentes e, portanto, havia figuras nas Forças Armadas que nos davam mais confiança e nessa reunião lembro que pela primeira vez surgiu o nome de uma pessoa, obviamente querida na cavalaria, que era o então Coronel Spínola, Sebastião Ribeiro de Spínola, que era o nome do senhor. Quando é que o conheceu e qual foi o primeiro impacto que lhe causou esse... A primeira vez que eu vi, eu era alferes, ele era tenente-coronel, estávamos em Angola, eu era alferes dos Dragões, estávamos em 61, no meio da guerra, ou 72, que eles chegaram mais tarde do que nós, e realmente com aquela figura que ele manteve praticamente até morrer. Pronto, era uma figura que as pessoas admiravam nessa altura pelo seu desempenho militar à frente das suas tropas com grande galhardia e grande valentia. Isso era uma coisa que para nós alferes de cavalaria era uma coisa de grande valor. Mas depois só veio a aproximar-se dele uns anos mais tarde. Como é que foi essa aproximação? Quando eu vou para a Guiné, eu tive um acidente de viação em 1968 e depois era suposto ia ser mobilizado. Eu não devia dizer isto na rádio, porque isto foi uma infração grave de disciplina. Mas eu... já deve ter prescrito. Queria ir para a Guiné. Ninguém queria ir para a Guiné. Mas eu queria ir para a Guiné. E então, como tinha partido uma perna, e como o homem que fazia
nomeações, era um ex-camarada meu, Alfer Luciano, dos Dragões de 61, escolhemos a altura de eu ter alta para poder ser nomeado para comandar um esquadrão da Guiné, quando me teria cabido ir para Timor. Mas eu disse, não vou para Timor, pá, ainda por cima os cavalos são pequeninos, pá, não pode ser, pá. Prefiro ir para a guerra, para a Guiné, com o Spinley. E assim foi. Foi. Nessa altura, quando falam do general do coronel Spínola, nessa altura, ele já está associado a alguma ideia de mudança ou é apenas uma figura que vocês admiram? Quer dizer, só isso? Não. Nem nós, nessa altura, tínhamos nenhuma ideia de mudança em relação ao regime. A gente já era que as coisas corressem bem, porque nós não tínhamos formação política. Depois vai para a Guiné, aí começa a colaborar com o general Spínola, que é o comandante em chefe e comandante em chefe das Forças Armadas na Guiné e governador também da Guiné. E quando é que aí começa a desenvolver uma ideia propriamente política, digamos assim, em relação, por exemplo, à Guiné, isto é, à transformação, quer da maneira como as operações militares são conduzidas, quer da relação com as populações da Guiné? Spínola está a tentar transformar isso. No vosso caso, estavam conscientes desse projeto de transformação e participavam nele? Na Guiné, as populações têm um grande respeito pelo seu chão. O chão é sagrado. E as etnias, principalmente as etnias animistas, o chão para eles é uma pátria espiritual. E quando eu saí da Guiné, nesse dia, havia uma jangada, agora já é uma ponte, em João Landim, e eu ia apanhar a jangada. Eu tinha ficado lá mais 10 dias, porque a minha tropa era feita por diversas fases, a minha tropa veio-se embora, mas a condição que puseram foi ficar lá 10 dias para dar uma sobreposição ao capitão que ia ficar depois de mim. Quando é que eu saí sozinho. A minha tropa já vinha de barco, eu depois vim de avião e vim esperá-los aqui a Lisboa. Mas quando eu ia a sair, as mulheres levaram-me ao colo, para dentro da jangada, que era para o capitão não ter agrura, não sofrer ao sair do seu chão. Então já estava mesmo integrado aí. Já sentia-se integrado aí naquela sociedade. Exatamente. Isso fez com que eu fosse segunda vez para a Guiné. Ninguém ia 2 vezes seguidas para a Guiné. E então vai outra vez. Eu vou outra vez. Nessa altura, sabe-se um Spínola a boa relação que eu tinha junto da população, porque a população fizeram para lá uma carta, não sei o quê, para eu, aquelas coisas que fazem para eu não ir embora e não sei o quê. Fizeram uma festa que ele chegou aos ouvidos do Spínola e ele mandou perguntar como é que era. Eu disse, quando houver outra comissão, quer vir para a Guiné. Nessa altura fui para o comando-chefe e fui para aquilo que o Dr. Rui Ramos há bocado referiu. Eu e o Otelo éramos os pivôs de uma coisa chamada o Congresso do Povo. Exatamente. Que eram os tais congressos que o Spínola fazia para ouvir as recriminações, os pedidos, não sei quanto e tal. Há um tipo que diz o seguinte: quando o governador, o ano passado, passou pela nossa tabanca, disse que nos ia fazer um poço. Passou um ano e nada se fez. O governador mentiu-nos ou não se consegue fazer obedecer? Portanto, o espírito de abertura que realmente havia nesta coisa. Estava lá um jornalista na altura presente, achou imensa piada a esta coisa e depois perguntou-lhe: mas porquê é que vocês não fazem uma coisa destas em Trás-os-Montes? Porquê é que o senhor não escreve isso no seu jornal? Porque não me deixam. Olha, isto tem a sua resposta para nós. Exato. E nessa altura já está, então, aí já tem uma ligação para Sim, nessa altura já é. Sou convidado. Porque o Spínola tinha uma coisa. Ele volta e meia convidava os oficiais que andavam no mato, mas que ele mais considerava, para ir jantar com ele ao Palácio do Governo. O que me aconteceu uma vez, uma ou duas comigo, ele convidou-me para ir lá e jantar ao Palácio. Era uma distinção. E depois convidou-me para ir para a Guiné, segunda comissão, quarta já minha, e então foi nessa altura que eu fui para o comando-chefe. E nessa altura tem a ideia que estão num projeto político aí já nessa altura. Bom, nessa altura sim, porque é assim, quando chegava um batalhão à Guiné, o comandante-chefe, general Spínola, fazia-lhe uma palestra de boas-vindas, vocês vêm defender o vosso país, de grande boas-vindas. E à saída fazia-lhe um comício. Vocês fizeram
pela vossa pátria aqui a defender, agora temos que fazer pelo nosso país lá do outro lado, não sei quando. Havia logo ali sementes de algum espírito de mudança. Claro, estamos a falar com soldados, não era ainda. Claro. Mas havia a ideia de que o general Spínola estava a tornar-se uma referência de alguém que queria, daqueles que queriam mudar as coisas em Portugal. Um bocadinho mais tarde. Um pouco mais tarde. As coisas agudizam-se em 73. É quando o Spínola não aceita voltar para a Guiné. Depois de ter tido os dissabores do Marcelo ter proibido de continuar com a sua política de negociações com o PAJC, em que ele tinha o apoio, para não dizer o patrocínio, do presidente Senghor, com que ele se encontrou. Os militares iam acompanhando isso, isto é, sabiam desses encontros, dessas conversas. Sim, e houve em 1970 houve uma tentativa de aproximação com os guerrilheiros no terreno. É aí que se dá depois finalmente a morte dos majores, sim, em junho de 1970. Na nona reunião em que os militares iam, os oficiais do Cao Punto, do Teixeira Pinto, iam conferenciar com os guerrilheiros, e à medida que eles iam, digamos, tendo as suas reuniões, a guerra ia parando. Nessa altura o PAJC, cujas cúpulas eram fundamentalmente políticas, eram cabo-verdianas, montaram uma emboscada com um grupo guerrilheiro que não era daquela zona e que veio ali exatamente para chacinar os majores, esfiados por um homem vulgaríssimo, que era o Passa Ramos. Raul Passa Ramos, que era um senhor extraordinário, chamavam-lhe o Príncipe, porque ele era um homem de uma envergadura moral imensa. E na véspera dessa reunião, estávamos em Bula, e eu sabia que ele ia no outro dia seguinte, e disse: meu major, mas acha que isto é possível? Ele disse: meu monge, não podemos ser homens de pouca fé. Nunca mais ouvi, claro. Mas em 73, estava a dizer, portanto, que o general Spínola, portanto, quando sai da Guiné, os seus colaboradores que ele deixa na Guiné sabem que ele está insatisfeito. Sim, claro, muito insatisfeito, não é? Claro. E a situação na Guiné também não era fácil. Agravar-se extraordinariamente, porque nos últimos tempos em que ele lá está, ele sai no verão, em março aparece o Estrela. Sim, o Estrela põe a nossa Força Aérea no chão. Isso tornou as coisas extremamente complicadas, porque as evacuações, o apoio aéreo, quando havia combates que era feito pelos helicópteros e pelos aviões, tudo isso terminou, e a situação operacional na Guiné tornou-se gravíssima, e há então aquelas cenas depois militares do abandono de Guilherme, em Gadameela, que a Gadameela é completamente dizimado. Eu fui lá lançado de helicóptero. Como é que foi isso? Isso foi difícil, não? Depois estávamos a almoçar, eu e um outro capitão na messa, e chegou o homem era um homem chamado qualquer coisa Dias, que era o homem do pessoal do Spínola. Chegou e disse: monge, olha, tu e o Caetano, têm que ir hoje para lá para baixo, porque Gadameela, aquilo foi bombardeado, os capitães foram para Paris, não sei quantos e tal. E por qualquer dia vamos todos, aquela coisa que se diz para animar a futura vítima e tal. Mas que lá fui eu e o capitão Caetano, fomos no Noratlas, que é um avião que está preparado para levar 30 pessoas, para levar 2, para fugir aos mísseis. O avião levantou aqui em Bissau, foi lá para cima para onde os mísseis não chegavam, desceu ao contrário em Cofar, e depois um helicóptero levou-nos a nós a arrasar a água até Gadameela, onde havia uma situação absolutamente caótica. E o que é que fez aí? Tivemos de segurar aquilo, porque realmente aquilo tinha cerca de 300 homens de guarnições, sobravam 40. E os outros tinham... E 2 homens inverteram as coisas? Pois, aquilo depois houve ali uma grande atividade operacional da parte deles. O Nino, uma vez como Presidente da República, perguntavam porque é que ele não tinha conseguido tomar Gadameela. Porque uma vez houve aqui um jantar, um almoço, cá o Nino, Presidente do Nino. E o Nino, que era um guerrilheiro. Quando acabou, depois contou-me o Mário Soares, eu era assessor do Exército do Presidente Mário Soares.
Depois o Márcio Soares contou-me que tinha passado, o que tinha passado. Ele disse-lhe, quando acabou o almoço, Sr. Presidente, mas isto, que o senhor aqui tem tão poucos militares aqui à mesa e tal. Era o que o Coisa queria ver, o Nino. E o Soares disse-lhe assim, não, então o general da Força Aérea, o chefe-de-amiral das Forças Armadas, o Ferreira... Ajuda-me, Lemos Ferreira está numa missão da NATO, está ali o chefe de Estado-Maior do Exército, que é o general Firmino Miguel, e está ali o assessor do Exército, o meu coronel, que é coronel Manuel Monge. Monge, diz-lhe o Nino, Monge, diz-lhe o Soares, sim, o coronel Monge, eu conheço. Não, mas gostava de conhecer, porque eu ligava-me à defesa da Maior. Depois, quando acabou o almoço, o Soares gostava de tomar café, ali para a varanda e tal. E a gente, claro, a obrigação da gente olhar para o Presidente para ver se precisa de alguma coisa. Quando eu olhei para ele, fez-me um sinal e disse-me assim, olha, o Presidente Pila, o Presidente Nino quer falar consigo. Já não falou com mais ninguém o resto da coisa, porque ele queria falar com tinha bombardeado, e o que é que nós tínhamos feito, como é que tínhamos resistido, como é que tínhamos realmente conseguido evitar aquilo e tal. E às 2x3 a conversa foi um bocado engraçada e tal. Ele era do Sporting. É do Sporting. Depois falou-se no futebol, é do Sporting. Sou do Sporting. Eu também quero ser general, dizia-lhe eu. Depois, infelizmente, passados uns anos, fui à Guiné. O infelizmente é como a história acaba. Fui à Guiné com o general Rocha Vieira e voltámos de Jeep, em 2007. Fomos cumprimentar o Nino. E passado umas semanas vimos as cadeiras onde nós tínhamos estado sentadas, todas cobertas de sangue daquele assassinato bárbaro que tinham feito ao Presidente Nino. Mas sempre que ele vinha cá a Portugal, o Soares dizia-me assim, Coronel Monge, Brigadeiro Monge, vá lá ao aeroporto, porque ele passava muitas vezes pelo aeroporto, vá lá ao seu amigo Nino, vá lá com o seu camarada, vá lá buscar, etc. E ele teve uma coisa, o Nino, que eu lhe agradeci e tal. Quando morreu o general Spínola, ele estava ele tinha uma doença grave e era tratado em França, no Hospital Militar francês. E veio de propósito a Lisboa para ir ao funeral. Do seu antigo adversário da Guiné. Que ele foi visitar no dia seguinte à tomada de posse do presidente Jorge Sampaio. Que ele veio à tomada de posse. E depois ele mostrou vontade de ir visitar o Spínola. E o Márcio Soares disse-me, Brigadeiro Monge, monte lá a coisa, porque está cá o presidente Nino para ir hoje visitar o senhor general Spínola. Eu disse, Sr. Presidente, hoje não foi isso que o senhor me ensinou. O que é que o senhor quer dizer com isso? A visita do Nino ao general Spínola é uma coisa que merece uma reportagem. Mas os jornalistas hoje não querem saber disso, só querem saber da tomada de posse do Presidente Sampaio. Não é melhor fazermos isso amanhã. Pronto, foi no outro dia. Foi uma coisa realmente... O Spínola já estava muito debilitado, estava já com oxigênio no nariz e tal. E quando lá foi... A conversa dele era um respeito imenso dos dois, mas de tal maneira que há um dos jornalistas que se volta para o Spínola e diz assim, senhor Marcial, a gente não percebe, então, o senhor e este senhor chegaram na guerra, mas terrível estão nós, e agora estão a falar-se com esta cordialidade, com este respeito. Vocês, servir, não percebem nada destas coisas. Não tinha essa ideia. Voltando um bocadinho atrás, ainda antes do 25 de Abril. Eu sou um bocado indisciplinado, disciplina-me. Mas ainda sobre Spínola, acompanhou o lançamento do Portugal e o Futuro, do livro de Spínola, e o efeito que teve? Não acompanhei porque eu estava na Guiné. Ainda estava na Guiné, não é? Chegaram lá? Nós sabíamos que o general estava a escrever um livro, mas eu não fazia parte do ciclo pequeno dado, não sei o quê, até porque estava na guerra. E nessa altura é também o momento em que se está, por exemplo, na contestação ao Congresso dos Combatentes, em junho, e depois aos decretos sobre... Como é que isso tudo estava... Isto é, ao mesmo tempo que está ocupado com a guerra, está também ligado a estes movimentos de contestação, não é? Sim, quando há contestação ao Congresso dos Combatentes, eu ainda estava em Bissau. E, portanto, segui-se de perto, fiz parte do grupo de pessoas que assinaram
essa carta para o Presidente Américo Tomada, que achasse... Como é que surgiu a contestação? Isto é, foi espontânea? Foram, de alguma maneira, inspirados por alguém? Eu acho que foi um bocado espontâneo, porque o que é que aconteceu? Porque houve uma pequena equipa de militares que foram daqui Portugal defender a hipótese de nós apoiarmos o Congresso dos Combatentes. E eles eram camaradas nossos, mas foram mal recebidos, bem recebidos, que dão com um abraço e tal, mas a gente não concorda com isto. Isto é o regime a querer arranjar aqui um sistema muito complicado em relação aos militares que estão cá em baixo a combater. E então percebeu-se que aquilo tinha uma orientação política do regime que não era aquilo que já se vivia na Guiné, que era realmente um sentimento que havia... A guerra tinha que ter uma solução política, porque a solução militar estava-se a degradar imenso. E, portanto, quem teve a ideia de fazer a carta a primeira vez, se foi o Fabião, se foi o Bruno, se foi o Ianes, isso exatamente não sei. Sei que juntámos e a carta seguiu e assinamos. Se perguntar isso ao Vasco Lourenço, que foi ele. Porque foi ele que fez tudo. E o Sr. Dr. Rui Ramos embarcou nisso. Porque um dia escreveu no Observador que o coronel Vasco Lourenço, que foi um homem ativíssimo no 25 de Abril, isso a gente tem que ter ao chapéu. Agora, não foi o que ele diz que é. Porque ele diz que é o Papa e ele é apenas um bispo. Então, ele diz que ele é que teria comandado as operações do 25 de Abril se ele tivesse estado cá e não nos Açores. Isso é falso. Certo. Quem fez o 25 de Abril foi o Otelo. O Otelo era o que restava da Comissão Militar que foi eleita, nomeada na última reunião importante do MFA, que foi em Cascais no dia 5 de março. Nessa reunião... De que fazia parte o Sr. General, exatamente, também nessa da Comissão Militar. Nessa reunião eles escolheram um militar de cada arma. Eu de cavalaria, de artilharia o Otelo, de infantaria o Casanova Ferreira, que estava a chegar da Guiné, o Luís Melo, o Luís Macedo, que veio a ser o importantíssimo na engenharia, porque foi na engenharia que fez depois mais tarde a sede de comando, e um homem importantíssimo no 25 de Abril, que não é conhecido cá de fora, que é um major chamado José Maria Moreira de Azevedo, que era um homem da administração militar, era o mais velho de todos nós, era um senhor encantador, que tem agora com 90 e tal anos, e velhote, e que foi importantíssimo porque dava um respaldo. Ele também era também ouvido pela Comissão Política quando fazia o programa. Era um homem muito conceituado, um bocadinho mais velho do que nós. Depois, quando se dá o 16 de março, a comissão militar é presa. É preso o Monge, é preso o Casanova, o Zé Maria Moreira de Azevedo passou à clandestinidade, o capitão andou atrás dele lá na minha casa. Quem é que sobrou? O Otelo e o Luís Macedo. O Luís Macedo que vem fazer a sede depois eu costumo dizer que o Otelo endoidou com aquela história. Já lá vamos. O Otelo endoidou. Antes disso. Mas o Otelo é que fez o 25 de Abril. Certo. O Otelo fez o 25 de Abril. Como morreu o Salgueiro Maia e o Otelo, agora a figura do 25 de Abril é só o Vasco Lourenço, que foi de grande atividade, mas o seu dono. Não pode dizer que teria sido ele. Não era ele. Não era ele, é o Otelo. Se ele tivesse cá, era o Otelo. Ainda voltando atrás, portanto, quando é que se envolve neste movimento, isto é, quando é que sente que este movimento está a começar a ser organizado? Porque, sim, portanto, há uma reunião em Óbidos, no dia 1 de dezembro, em que é eleito para a Comissão Coordenadora. Exatamente. Mas quando é que começou este movimento? Isto é, há a contestação, mas quando é que o movimento adquire um objetivo político, esta estrutura? Portanto, é no fim do ano de 1973, certo? Talvez um bocadinho antes do fim do ano. Vamos ver. O grande, na minha opinião, um núcleo importante na politização e no desenvolvimento e mesmo na própria ação operacional do 25 de Abril vem da Guiné. Vem da Guiné, pois. Da Guiné vem o Fabião, da Guiné vem o Salgueiro Maia, da Guiné vem o Otelo, da Guiné vem o Matos Gomes, portanto, da Guiné vem o próprio Vasco Lourenço. Portanto, toda esta gente realmente vem da Guiné, onde tinha assistido
à subversão das ideias do regime feitas pelo general Spínola. Portanto, depois há todo um conjunto de ações digamos, de repulsa dos militares por causa da história dos célebres decretos. Mas isso é uma questão corporativa. A coisa começa aí e para muitos militares isso teve uma importância muito grande e tal. Para outros menos. Nós na Guiné, que já estávamos, digamos, em termos de por causa da guerra, da força da guerra, já tínhamos uma politização, digamos, não no sentido de o que é que se faz a seguir, mas no sentido de que é preciso tomar-se medidas para que a guerra acabe, e isso só passa naturalmente pela democratização do país. Eu uma vez fui chamado para fazer aos cadetes na Academia Militar uma palestra sobre a guerra na Guiné. Eu fiz a parte da Guiné, o Matos Gomes, o Carlos Ferraz, o escritor que morreu aqui há dias, meu amigo, apesar de ser um homem da extremismo esquerda, meu companheiro de quarto na Guiné, já tinha os livros do Karl Marx, já lia nessa altura. E disse, pai, não tenho tempo para essas coisas, e tal. E ele já era um homem muito politizado e tal. Portanto, e de Angola era um fulano de infantaria, qualquer coisa Pires, que era um homem historiador e tal. E quando eu fiz lá a minha palestra, e eu acabei assim. Quando os centuriões perceberam que as defesas da pátria não se vendiam em África, vieram para Lisboa. Portanto, isto é o resumo mais curto e correto da nossa ação. A gente percebeu que o país só se podia defender se a guerra tivesse outro rumo, porque aquilo era uma ruína. E isto na Guiné é muito presente, porque a guerra na Guiné era muito dura. Pois. Eu não assisto muito do desenvolvimento, porque eu estava na guerra, lá embaixo, em Gadamel. Quando vinha a Bissau, é que recebia alguma informação, ou então por os célebres nossos aerogramas amarelos, por um homem que era um dos coordenadores na Guiné, que era o agora general Sousa Pinto. Eu lembro uma vez eu vim aqui, estava em Bissau, e encontrei um capitão amigo, e eu disse-lhe, campante, olha hoje a reunião do movimento, anda comigo e tal. Ele disse, Manuel Monge, eu sou do inimigo. Tu és do inimigo? Eu sou miliciano. Eu disse, para mim o inimigo não és tu, são os senhores que estão lá em Lisboa, anda daí e tal. Naquela altura ainda havia duas alas que não se conjugavam, que eram os puros e os espúrios. Foi como começou os do quadro permanente e os do quadro permanente, por causa da história dos célebres decretos. Mas isso dividia-os mesmo? Ou dividia mesmo. Dividia mesmo. Portanto, e o movimento era os do quadro permanente. Era do quadro permanente, até que no dia 5 de março, em Cascais, há uma delegação dos chamados espúrios. E a Escola Pátria de Cavalaria apresentou, que era muito ativa e foi ativíssima no 25 de Abril, como a gente sabe, apresentou um programa, um diploma que seria um embrião de uma solução que não era uma coisa tão terrivelmente injusta para os cadetes como tinham sido os públicos, mas também não era completamente injusta para os milicianos, que eram mais velhos, iriam todos passar à reserva se lhes não dessem outro tipo de antiguidade. Transporte-nos para o ambiente dessa reunião de 5 de março de 74. Sim. Não é? E tiveram que ter grandes cuidados para não serem isso aí, olha, aí o Vasco Lourenço foi muito cuidadoso, porque a reunião tinha estado marcada aqui para Lisboa, e à última da hora percebeu-se que a PIDE poderia saber, e ele à última da hora conseguiu, com o apoio do Sancho Osório. O Sancho Osório arranjou depois um ateliê em Cascais, e depois a reunião foi para Cascais. Quantos eram, mais ou menos? Eram 100 e muitos, e umas horas antes da reunião discutia-se quem é que devia ser o nosso líder, se o Spínola ou se o Costa Gomes. E aí está, hoje vende-se a imagem de que houve uma votação e que o Costa Gomes teve uma votação muito superior e tal. Mentira. Não houve votação nenhuma. E a situação que se passou foi o seguinte. O Zé Maria Moreira de Azevedo, é como disse ao Manela, isto é uma coisa complicada, aqui isto vai nos dividir à noite e tal. Disse, então espera aí que eu vou tratar do assunto. E fui eu à Cova da Moura falar com o Spínola.
eu fui falar com o general Spínola. Disse: meu general, passa-se o seguinte, vai haver uma reunião assim esta noite, vai-se discutir que é o nosso chefe institucional, se é o senhor, se é o general Costa Gomes. Como é que é? Ele disse: mas não tem nada que fazer isso, pá. Eu e o nosso general estamos de braço dado. Ele mostrou-me: olha o que o nosso general escreveu aqui para o meu livro poder ser publicado. É a informação que o general Costa Gomes tinha. E se quiser, vamos ali ao gabinete do nosso general Costa Gomes para ele confirmar aquilo que eu estou a dizer. Digo: meu general, confirmar aquilo que o senhor me está a dizer. Não, o senhor está dito, vamos embora. E quando se levanta o problema da discussão, eu disse: espera lá. Aconteceu isto, eu tive esta tarde, falei com o general Spínola e foi feita ele fez-me esta declaração dele e em nome do general Costa Gomes. Não vale a pena estarmos aqui a dividir-nos com votações. E não houve votação nenhuma. Não houve votação nenhuma. Como é que nem era possível haver votação nenhuma naquela altura. Nem sequer de braço no ar. Aquilo era um ateliê. Havia uns fulanos que estavam de um lado, não ouviam bem, não ouviam do outro. Não houve votação nenhuma. A única coisa que ele houve foi um grande painel que trazia os homens do Estado-Maior e da Engenharia com um projeto de ações que se haviam de fazer. Era aquilo que a gente chamava a ação baixa assinadista. No dia tanto está fazendo uma baixa assinada, depois no outro dia vamos ao comandante, para no dia não sei o que mais. Tudo algum... Isto é tudo uma palhaçada. Nós militares estamos aqui, não nos prendem porque sabem que nós temos, cada um de nós, 50 ou 60 ou 200 almas em armas à nossa ordem. Pá. Isto não vai lá com papéis de coisa e tal. Daí saiu a Comissão Militar, nomeada como eu há bocado referi. E uma comissão para tratar da parte política, que era o Vítor Alves, que era o Vasco Lourenço e que era o Melo Antunes. Mas não ficou claro, sabendo, com essa ideia de que Spínola e Costa Gomes estariam de braço dado, não ficou claro, nessa altura, qual deles assumiria a liderança. Certo? Não, eram os dois. Eram os dois. Porque na nossa altura um era chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, o outro era vice-chefe. E, por exemplo, uma das coisas... nesse dia, eu disse ao general Spínola, ao meu general, que isto está a caminhar no sentido de vai haver aqui uma ação violenta e tal. E ele? E ele disse: mas eu já falei nisso com o nosso general Costa Gomes, pá. O nosso general, ainda mais do que eu, mas eu tenho que o secundar, não quero que vocês façam nada enquanto nós formos os chefes. Parece que também uma ação de indisciplina contra os chefes, somos nós. Eu disse: mas não se preocupe, senão vocês não vão estar aqui há muito tempo. E ele disse-me assim: acha? Como não? Claro que acho. Então isto não está a ver que o grande incómodo que causou o seu livro e a desconfiança cai em relação ao nosso general Costa Gomes? Vocês vão ser corridos. Eu já disse, eu tive essa ideia, disse ao nosso general Costa Gomes. Mas ele disse: não, eles precisam de nós para fazer a guerra. Mas qual fazer a guerra? A guerra está lá embaixo em Angola e em Moçambique. Não precisam de vocês para nada, meu general. E assim foi. Portanto, é eleito ou é escolhido uma comissão militar e uma comissão política. Qual foi o critério para umas pessoas irem para um lado e outras pessoas irem para o outro? Houve algum... eu diria que o critério para a parte política foi dos indivíduos que nessa altura organizavam a parte que a gente há bocado chamou dos documentos. Os abaixo-assinados, a distribuição de... Quem era importante nisso, muito ativo, era o Vasco Lourenço. Era o Melo Antunes, porque era um homem com preparação política e tal, e que já se impunha pela sua sensatez, e o homem que punha... E depois era o Vítor Alves, que era um indivíduo muito simpático, muito agradável, um homem do Estado-Maior, e que se mexia muito bem com toda a gente, falava com toda a gente, já tinha de falar com o Marcelo, de maneira que foram esses três. Do lado militar, do lado da Comissão Militar, quem é que eles foram escolher? Não podiam escolher o Vasco Lourenço. Porque o Vasco Lourenço, que era um indivíduo muito ativo, mas era um indivíduo que militarmente não tinha prestígio. De tal maneira que ele foi promovido a major pelo Conselho da Revolução. Porque passados uns anos... Já muitos anos depois. Passados uns anos, quando o curso dele foi promovido a major, promoveram alguns majores por escolha. Mas não promoveram ele. Porque ele não tinha nenhum currículo brilhante. E então ele não podia ser ultrapassado pelo seu curso, então fez com que o Conselho da Revolução promovesse a major. Mas ele foi como... Eu nunca direi que ele não foi uma peça importante na organização, tudo bem. Agora, não na parte operacional. Portanto, a escolha foi para a Comissão Militar pessoas que tinham experiência operacional.
Exatamente. Por acaso vinham da Guiné. Mas vinham quase todos da Guiné. Foi. Vinha o Monge, vinha o Casa Nova e vinha o Otelo, das 3 armas combatentes da Guiné. Vinham da Guiné. E, portanto, vocês ficaram encarregados de... E começámos logo a fazer um esboço de ordem de operações, fazer contactos com as unidades militares, começámos a fazer... Quer dizer, mas nessa altura não há uma divisão entre spinolistas e não spinolistas. Não é isso. Não há divisão. Ainda não é isso. Bom, isto é assim. Isto depois a gente, quando a história é feita a posteriori, para justificar as divisões. O que é que aconteceu? Há nitidamente uma divisão depois, quando o Spínola é Presidente da República. Mas só depois. Só depois. Nessa altura não há divisão nenhuma. E quando aparecem alguns fulanos a dizer que o golpe das Caldas foi feito pelos spinolistas para impedir que não sei o quê, não, o golpe das Caldas foi feito. Como ele nasceu, já lá vamos. Mas foi feito, foi liderado pela Comissão Militar. Do MFA. Lá estava o Casa Nova, lá estava o Pereira, o Zé Maria Azevedo, lá estava o Hotel e lá estava o Monge. Os 4. Era a Comissão Só não teve na altura o Macedo porque não foi possível, porque aquilo foi um desarranjo. Não foi um arranjo, foi um desarranjo que resultou de umas precipitações operacionais que houve lá em cima no norte, em Lamego. Sim, portanto isso acontece depois da demissão do general Costa Gomes e do general Spínola da chefia do Estado-Maior, que é uma luz verde. Não é? É uma luz verde porque... E isso causa uma das coisas que nós tínhamos, digamos, programado era: os nossos generais não querem que a gente faça nada enquanto eles forem. Temos que por algum tempo para eles serem corridos. Quando eles foram corridos, o grande obstáculo a que fizesse alguma coisa caiu, porque eles foram, portanto, esse é um dos ingredientes que leva ao 16 de março. Portanto, vocês estavam cá em Lisboa e de repente têm essa informação de que no norte há... Nós estamos em Lisboa, estamos em minha casa. Está o Casa Nova, está o Otelo. Depois o Zé Maria Moreira de Azevedo, naquela altura não havia telemóveis, a gente levou mais tempo a contactá-lo, mas a Pido tinha lá isto tudo registado no ouvido dos nossos telefones. E então, embora nós eram escutados, portanto... Embora nós tivéssemos alguns cuidados. Por exemplo, eu quis fazer alguns telefonemas nessa noite e fui para a casa do Ela Boto, pedir para ligar para o telefone dele, porque sabia que o meu estava em escuta, ou calculava. Mas... E o Zé Maria de Azevedo só conseguimos apanhar, já as coisas estavam de tal maneira desenroladas que ele ficou na minha casa quando chegou a Piedade. E depois a minha mulher, diz ela ainda hoje, não sei porquê, lembrei-me de ir à janela naquele momento, olhei lá para baixo, vi 2 carros com os senhores agaparadinos e disse: deixa aqui qualquer coisa. E disse ao Zé Maria de Moreira de Azevedo, que era muito amigo nosso, de família, ele tinha estado comigo em Angola logo em 61, ele era tenente e eu alferre dos Dragões. E Zé Maria, fuja lá, ele foi lá para cima para os terraços do prédio. Quando a Pito chegou, estava lá a mulher dele. E ele tinha vindo com a mulher. E a Pito perguntou: onde é que está o seu marido? Não sei. Eu tenho o seu, para a minha mulher, também não sei. Eles saíram, não sei. Saíram os 2, não sei quanto. O outro estava lá em cima. Escondido. Obviamente que é a Comissão Militar que conduz mal, porque aquilo foi realmente uma coisa que foi um espontâneo, como nas touradas, um espontâneo que salta à praça, tem coragem, mas não tem jeito. Foi, digamos, para procurar socorrer os camaradas do Norte. As unidades mais fortes eram as que tinham mais oficiais, como se percebe. Eram as escolas práticas, era Lamego, onde era o Centro de Operações Especiais. E Lamego tinha um conjunto de oficiais combatentes e tal, resolveram tomar uma medida desligavam-se do comando da região militar norte, proclamavam a independência, entre aspas, e faziam uma grande reivindicação. Sabe, eles resolveram passar à ação espontânea de sair e comunicaram-nos para nós. Nós também, a gente temos as coisas muito mal preparadas, mas a gente não vos deixa no ar sozinhos, venham por aí abaixo que a gente vai procurar fazer qualquer coisa. Entretanto, eles estavam no campo, isso é que lhes permitia também, estavam no campo em exercícios. Tem um acidente e há 2 fulanos que morrem, com um rebentamento de uma granada e tal. O que fez com que aquela gente tivesse que reentrar
na cadeia de comando do regime para a evacuação dos coisas, daquilo em Lamego deteriorou-se, mas já tinha o fermento, tinha chegado cá abaixo. E, bom, isto, depois, eu costumo dizer o seguinte: a gente não sabe porque é que o Napoleão perdeu a batalha de Waterloo, mas há uma explicação. Hoje cá há as teorias da conspiração. O cavaleiro que ele mandou, como Napoleão mandou chamar o Marshal Ney, com a cavalaria, que chegou tarde, o cavaleiro caiu-lhe um estribo, ele virou o cavalo para o lado, perdeu-se no caminho e chegou meia hora mais tarde. E o Napoleão perdeu o combate. Ora bem, porque é que se perdeu fundamentalmente o 16 de março? Havia entre mim e o Otelo havia uma discrepância em termos operacionais. Ele era um homem de artilharia, tinha um espírito, portanto, muito mais da guerra apoiada e tal. Eu era um homem de cavalaria, tinha uma ideia mais, digamos, do Marshal Ney e tal, mas aquilo que chegasse a tempo. E então eu dizia que para fazermos o 25 de Abril só precisávamos de escolas práticas. Porque os outros tinham poucos oficiais, tinham pouco não sei o quê, que não conseguiram fazer nada. Mas o Otelo era da opinião que não. Que tínhamos que fazer uma grande operação com muita gente e tal. E qual é outra grande oposição que havia entre mim e o Otelo era a participação dos paraquedistas. Os paraquedistas eram a nossa tropa mais operacional, era a nossa tropa mais disciplinada, era a nossa tropa com maior competência de combate, mas o comandante dos paraquedistas, que era meu amigo, morava no mesmo prédio do que eu, e eu sabia perfeitamente que ele jamais iria estar do nosso lado. E um belo dia faz uma reunião no dia no Dá Fundo, talvez 12 de março. 74. E então fizemos uma reunião. Quem arranjou essa casa foi um dos homens importantíssimos, é um dos melhores militares ganhou a espada de Toledo quando era cadete, que é um tipo chamado Moraes Silva. Não confundir com o homem da Força Aérea. Sim, é o coronel Moraes Silva, que é um homem espetacular. E ele arranjou-nos um prédio e fizemos uma reunião no Dá Fundo nessa noite. Estava o representante das escolas práticas da zona, porque eu fazia questão que eles é que tinham que estar. E veio um homem dos paraquedistas, que o Otelo quis que viesse um homem dos paraquedistas. E o homem dos paraquedistas disse: esta vossa ordem de operações não tem pés nem cabeça. Vocês estão a pôr os paraquedistas em reserva. As pessoas não têm missões. Exato. Só estão à ordem do comandante para depois atuarem onde for necessidade. Vocês estão a dar objetivos às escolas práticas. E nós que temos 6 companhias de paraquedistas preparadas, nós nos dão coisas. Isso não pode ser. E o Otelo, e ele disse assim: então olha, tens 15 dias para fazer-te uma emenda à ordem de operações para nós. Ainda estamos à espera dessa emenda à ordem de operações. Mas aquilo, de um certo modo, desorganizou-nos. O que também mostra melhor a desorganização do 16 de março. Aquilo é tudo à hora. Entre o dia 12 e o dia 16, nós ficámos sem fazer nada porque estávamos à espera da ordem de operações dos paraquedistas. Que nunca surgiu, obviamente, porque eles não era possível. Era uma tropa que tinha grande poderio de influência do regime no seu comandante. O comandante era um oficial brilhante, chegou a general, morreu aqui há uns dias, mas não era um homem que pudesse... Pois, não estava com vocês, quer dizer, sabia. Nem eu nunca lhe disse nada, apesar dele ser... Não valia a pena. Não. Fazíamos os dois parte da administração de condóminos do prédio. Ele é um senhor encantador, tem um filho embaixador e uma filha médica, umas pessoas estupendas e tal. Só que o homem não tinha outras opções. Não estava para aí. Ainda por cima ele era tenente-coronel. Isto foram os capitães que fizeram. Vamos agora fazer uma pausa. Voltamos depois do intervalo. E ele disse: vou-vos ler, fiz 2 discursos, preparei 2 discursos, um para a derrota e outro para a vitória. O que é que realmente se passou nas eleições presidenciais de 1986, as primeiras e únicas decididas a 2 voltas? Uma história de truques sujos, acordos secretos, agressões e dúvida até ao fim. O último episódio
a vitória mais curta da história. As previsões não nos deixam dizer com segurança quem é o candidato mais votado. A eleição mais louca de sempre é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Gonçalo Weddington, com banda sonora original de Samuel Luria. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Voltamos para a segunda parte da conversa com o general Manuel Monge. Mas então, a 16 de março, portanto, no seu caso, vai tentar também levantar uma unidade? No meu caso, o Casa Nova, como eu disse, vai para Santarém e o hotel vai para Mafra. E eu fui com o Bruno General Almeida, depois o General Almeida Bruno. Para a Academia Militar, para procurar que os paraquedistas não saíssem contra nós. Porque eu sabia que eles não iriam sair a nosso favor, pelo menos que não saiam contra nós. E então fomos para a escola prática, fomos para a Academia Militar e chamámos 2 oficiais que tinham imenso prestígio nos paraquedistas, embora não estivessem no seu comando, porque não eram de grande confiança do regime já na altura, que era o Coronel Rafael Durão e era o Tenente-Coronel Mensurado. E estavam os 2 conosco na Academia Militar, digamos, e nós a pedir-se para eles contactassem tanques para que eles não saíssem contra nós. E depois disse, bom, gente, agora temos que dizer aos nossos prisioneiros o que é que se está a passar. Quem é que... Isso depois é assim. As moscas são atraídas pela luz, né? E a ação atrai homens como o Jaime Neves. Estava lá o Jaime Neves connosco, que era um homem que tinha muito pouca participação no movimento, mas quando lhe cheirou a ação, o Jaime Neves, não sei como, ficou logo, Manel, estou aqui à vossa ordem. Tá? Então, lá foi o Jaime Neves connosco para a reunião da Academia Militar. E quando diz-me o Bruno, Manel, nós agora temos que falar com o nosso general Spínola, para ver o que é que está a passar. Então vamos. Era ali logo ao lado, eu morava na rua Maria Andrade, que era ali muito perto da Academia Militar. Lá fomos os 2. Chegamos lá e dizemos ao nosso general Spínola o que é que estava a passar. E então diz-me ele assim, não, diz-me o Spínola, depois nós contamos, não, o que é que estava combinado? Como é que se ganha uma ação militar numa zona urbana, principalmente de noite, com blindados? Qual era a força de blindados dentro do território de Lisboa? Cavalaria 7. O que é que ela tinha? 2 esquadrões de cavalaria. Esses esquadrões que é que tinham? 2 tenentes que estavam feitos com o Capitão Monge e que tinham combinado que quando saíssem às ordens do governo iriam formar os esquadrões em frente do Mosteiro de Jerónimos. Quando eu chegasse, levantavam a peça a dizer que estavam connosco e nós iríamos para as missões que nos tinham dadas. Se nós temos dentro de Lisboa os 2 esquadrões de cavalaria 7, talvez a história da Batalha do Waterloo fosse diferente. Ora bem, o Spínola diz, não, a mania que os militares têm de não quebrar a hierarquia. Não, monge, não. O nosso Coronel Romeiras está connosco, ele foi ajudante de campo do nosso general Costa Gomes. O senhor vão lá falar com ele e o regimento de cavalaria está connosco. Mas eu tinha falado com o Coronel Romeiras uns tempos antes, sabia que ele não tinha nada a ver connosco. Disse, meu general, olha que isto não pode ser e tal. Lá vão outra vez os defeitos dos militares quando armam revolucionários, mas têm a sua educação militar metida na espinha. Diz-me o Bruno, Manel, tens de fazer o que o Nacional diz, pá. Eu disse, senhor, mas não há jeito nenhum. Não, vá lá. E o bom do monge lá foi com o falar com o Jaime Neves ao regimento. Falar com o Romeiras, claro. Ele não estava. Nós também não abrimos o jogo todo. Como é que foi a conversa? É uma conversa assim de meio... Ele tinha pedido, olha, o senhor diga ao nosso coronel que vai buscar o nosso general Costa Gomes lá para o regimento, uma questão de proteção dele, não sei quanto e tal, e vai ver que isto tudo assim... Bom, o que nós queríamos era que os esquadrões saíssem. Pois.
Mas assim que nós percebemos que estávamos ali mal, que aquilo que ia dar para o torto, vamos embora, ainda não estamos a ficar aqui presos aqui dentro. Ele pensou que o contrário, nós queríamos prender a ele. Mas nós não tínhamos, digamos, ainda... audácia? Não é audácia, não tínhamos ainda dentro do regimento apoios para isso e tal. Era aquela força que iria permitir ganhar a coisa. No 25 de Abril é exatamente isso que acontece, essa força do outro lado. E, a seguir ao 16 de Março, o regime trouxe um pelotão de carros de combate para reforçar ainda mais a Cavalaria 7. E a Cavalaria 7 surge no 25 de Abril contra a Escola Prática de Cavalaria. E a gente dizendo às vezes, a brincar lá, os cavaleiros entre nós, diz que o 25 de Abril foi uma guerra civil dentro da Cavalaria. Porque de um lado estava a Cavalaria 7, do outro lado estava a Escola Prática. E como aquilo estava muito empatado, veio o esquadrão blindado de Estremoz para reforçar o Salgueiro Maia e foi assim que se ganhou a guerra. É uma coisa simplista, claro. Mas a verdade é que se nós formos ver as ações operacionais no dia 25 de Abril, foram feitas exatamente com as unidades de cavalaria, que são os blindados, que têm força dentro do... Se tivesse tomado o comando dessas unidades de cavalaria no 16 de março, qual é que era a ideia? O que é que teriam feito? A nossa coisa era prender o governo. Prender o governo, prender o Presidente da República e ocupar a Assembleia da República, os centros de poder, e depois tomar conta dos centros de, digamos, difusão mediáticas e entretanto os generais apareceriam como apareceram no 25 de Abril para dar, enfim, uma legitimidade que nós, os capitãezinhos, não sabíamos que não podíamos, não teríamos. Mas quer dizer, isso podia ter acontecido, de facto. Quer dizer, no dia 16 de março. E mais, havia uma coisa, também havia aqui uma diferença também entre alguns de nós. Nós considerávamos que nós tínhamos que fazer o 25 de Abril, não tínhamos que fazer o 26. E nós já sabíamos quem era o Mário Soares, já sabíamos que era o Sá Carneiro, portanto, e a nossa ideia era, que aliás vingou, em que havia que fazer um governo civil Nessa altura já tinham essa ideia, portanto, em março. Tínhamos essa ideia. E tinham falado disso com o general Spínola? Sim, claro. E ele também estava de acordo? De acordo. Só que o MFA radical não se podia opor a que isso fosse feito, até porque já tinha pernas para andar, mas nomearam-se a eles, alguns para ministros, e criaram estruturas para impedir que o governo tivesse liberdade. Primeiro estavam no Conselho de Estado, depois era o Conselho dos 20 e tal. Já lá vamos a isso. Ainda antes, portanto, 16 de março é preso finalmente, não é? Quer dizer, depois é preso. Como é que foi essa prisão? Aqui? A prisão é feita assim. Eu, como digo, vim de Cavalaria 7, completamente desanimado do que se tinha passado, e tenho a notícia de que Escola da Rainha tinha saído. Falei com o Casa Nova e ele disse-me: olha, a Escola Prática não sai, eles estão sozinhos. Se eles estão sozinhos, não nos podemos deixar abandonados. Então metemos no carro do Casa Nova e viemos ao encontro da coluna que já vinha. Da coluna da Escola da Rainha. Quando nós quisemos mandar parar, eles não queriam parar. Não, a nossa missão é tomar o aeroporto. Mas quem é que vos deu a missão? Foram vocês, então somos nós. Agora desfazemos, pá. Vocês estamos sozinhos, pá. Então não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Bom, então voltámos para a Escola da Rainha. E eles voltaram? Eles voltaram para a Escola da Rainha e nós também. E vocês também. Qual era a ideia nessa altura? Quer dizer, quando voltaram era... A ideia era que ainda podia haver algum... dentro dos outros quartéis alguma animação e tal, mas não houve. A partir das Caldas Rainhas fizeram contactos com outros quartéis para ver ainda falámos com alguns quartéis. Qual é que foram as respostas que que Aquilo calhou ainda por cima num fim de semana. Então não havia... Porque é que as Caldas da Rainha tinha muita gente? Porque aquilo não eram soldados normais, eram os mocianos, dos cursos mocianos, que estavam lá nas Caldas nesse dia. Havia um exercício, uma coisa qualquer. As Caldas tinham o que a Escola Prática de Cavalaria não tinha. Porque uns dias antes do 16 de março, quando começou a haver esta agitação, o comandante da Escola Prática de Cavalaria desarmou as suas tropas. Tirou as munições, mandou-as para Santa Margarida, que tomaram um determinado número de medidas para impedirem que as coisas funcionassem. Mas como é que foi a detenção? Como é que foi a sua detenção? Depois fomos cercados. Tivemos lá o dia inteiro
em negociações, a gente não dizíamos que não nos rendíamos. Há uma história engraçadíssima, porque nós vimos à porta de armas e está o brigadeiro Pedro Serrano de pé acima do jipe. Sim, Essa uma fotografia disso. E depois nós somos uns rapazes, nós os responsáveis somos nós que vamos lá para parlamentar com o senhor. Então o Casanova dizia para o meu brigadeiro, o senhor pode ter a legalidade, mas não tem legitimidade. A legitimidade está com os senhores generais Spínola e Costa Gomes, e só eles é que nós obedecemos e tal. Mas aquilo fosse degradando o tempo, cortaram a água, cortaram a luz, não sei o quê. Bom, não há nada a fazer, tentemos nos render. Então aqui há uma coisa engraçadíssima. Os oficiais foram todos para a sala. Para a sala nobre do regimento. E o Casanova, que tinha muita experiência, já tinha estado metido nas histórias do Humberto Delgado e do outro ainda por trás, do outro senhor da África, o Norton de Matos, já tinha andado colado papéis e tal, era um homem de todas essas coisas. Disse, rapaziada, vamos lá agora, nós agora vamos levantar um alto. Eu já tive um alto, tive outro por cadentes do tempo, sempre bem como é que isto tudo processa. Nós vamos combinar aqui o que é que todos nós vamos dizer. Nós vamos dizer o seguinte, nós ficamos revoltados com as demissões dos nossos generais Spínola e Costa Gomes. E então resolvemos fazer uma manifestação. E aquilo que nós, armados, fomos fazer a Lisboa foi manifestar a nossa indignação. E fomos, obviamente, armados, porque não podíamos correr o risco dos senhores oficiais e os cursos militares serem abocanhados pelos senhores da polícia. Portanto, nós não queríamos... mas vocês, qual regime, nem qual política? Isto é uma ação, digamos... Era só um protesto. E todos nós, quando fomos ouvidos, que para grande desespero dos nossos auditores, dizíamos todos o mesmo. Pronto. E esses interrogatórios eram interrogatórios, vocês não foram sujeitos a nenhumas qualquer pressão física, nem nada? Não, porque estávamos numa casa militar na Trafaria. Portanto, foram ouvidos por outros oficiais. Quem nos ouviu a mim, que é uma outra história muito complicada, foi o Coronel Carmel Rosa, que foi o homem que me veio a ouvir mais tarde, quando eu estava também preso depois do 11 de março. Foi o mesmo. Foi ouvido pela mesma pessoa, antes e depois. Curiosamente escolhido por mim, mas isso é uma história muito complicada. Por causa dos poltreiros, os presos do 11 de março, é que escolheram os oficiais para os irem ouvir. E nós estamos presos em Caxias, e um dia vão lá 2 tenentes, mandados pelo Costa Neves, que é um dos moderados. O nosso tenente-coronel, o meu major, está muito incomodado, vocês que estão aqui presos. Já era a altura em que era popular ir visitar os presos de Caxias, a ver se isso se resolvia. Foi criado um tribunal revolucionário, e amanhã vem cá para a semana vem cá uns tenentes a ouvi-los. Uns tenentes. Então nós somos majores, somos ouvidos por tenentes. Então, se o tenente-coronel Costa Neves já não conhece o regulamento de disciplina militar, e diz-me um dos tenentes, ele é da Força Aérea, não diz meu, diz eu, senhor major, mas é que nós tentámos arranjar alguns oficiais para vos ouvir, mas eles não querem. O único é o Coronel Varela Gomes. Diga, não, esse dispensamos. Mas não estão a ver qual é a vossa dificuldade. Você não, mas eu estou aqui para era capaz de dar uma lista de 20 oficiais para nos virem cá ouvir. E eu posso dar isso ao Coronel Costa Neves. Diga isso ao Coronel Costa Neves. À noite, o homem da prisão, que tinha sido meu aluno, já tinha mudado, já tinham posto lá um outro coisa, que era o Capitão Palma, chegou, mandou-me chamar, disse, ele, quando lá chegou, foi-se apresentar aos prisioneiros. Disse ao major, mandaram-me, a gente ajuda-te, trata lá bem da tua coisa, que a gente trata-te que isso corra bem e tal. Bom, então, Palma, meu major, o funcionário do Conselho da Revolução, o senhor disse isto assim, que eu estava lá também a acompanhar. Eles agora querem que o senhor dê uma lista dos oficiais para os virem ouvir. Digo, claro que eu faço, mas eu não posso dar uma lista sem falar com as pessoas. Mas tem o meu telefone, vou falar, desculpa lá, se eu agora vou telefonar a Caxias para os senhores oficiais a perguntar se querem. Não. Então como é que a gente faz? Liga para o Bruno. O Bruno já tinha sido libertado. Chegou o Bruno, na altura, num austerril de desporto, em parte 30. Manuel, o que é que aconteceu? Chamaram-me à prisão. Olha, passa isto. Temos de fazer uma lista de oficiais para nos irem ouvir, porque, olha, escolhe lá daí dos nossos amigos para virem cá ouvir a gente. E assim foi. Curiosamente, o Coronel Carmel Rosa, quando soube que eu quero para ser ouvido, não, quem vai ouvir o moço sou eu.
Já está habituado. Já estava habituado. Já estou habituado. Então, mas recuando ainda... Agora, recuando ao 25. Ao 25 de Abril. Já disse, não me deixem disciplinar com essas histórias. Vamos dizer. Portanto, na trafaria foi tratado normalmente? Perfeitamente. Como é que... Tínhamos uma casa onde estavam os oficiais, tínhamos um dos nossos presos connosco, cozinhava, tudo. Pode receber visitas da família? Não, depois um dia havia família iam lá os oficiais acompanhar na visita para não falarmos em política. Ainda me lembro, a minha mulher conta muito amargurada porque um dia ela estava lá a falar comigo, estava um tenente coronel, um homem de infantaria muito simpático, e eu disse ao meu tenente, o senhor é boa pessoa, vai a dizer isto, se faz favor ao senhor ministro do Exército. O senhor ministro e o da geração deles são todos velhos, nós somos novos, se não for de agora há de ser, mas nós é que tomamos conta do país. Eu não sei do homem. Minha mulher ficou pálida e tal. Portanto, o Raul ficou amarelo e lá foi embora e tal. Então, mas está preso na trafaria quando está ao 25 de Abril? Exatamente. Como é que chega a notícia? Tinha chegado alguma informação? Sim. Nós sabíamos que os nossos camaradas estavam a preparar. Mas calculavam ou sabiam mesmo? Chegavam, e como é que chegavam as informações? Sabíamos. Vamos lá ver. Quando, por exemplo, há um indivíduo que se casou lá dentro, Varela. E quando o Varela se casou, foi lá um indivíduo para lhe cortar o cabelo. O indivíduo que cortou o cabelo dava informações da data até em que aquilo seria passar, que seria antes do dia do 1º de maio. Nós tínhamos alguma informação que passava. Embora as visitas eram sempre acompanhadas por oficiais para nós não podermos ter informações de fora. Sim, mas passava sempre alguma coisa, não é? Então, mas no dia, na prisão, como é que chegou a notícia do 25 de Abril? Não, pela rádio. Nós tínhamos rádio, até nos deixavam ouvir rádio. A rádio estava controlada, portanto não havia problema nenhum para o regime. Portanto, havia lá um rádio e televisão. E às 2 por 3 o rádio começa a dar à meia-noite. E nós, portanto, olha, agora ando cá a vir buscar-nos. E o esquadrão de Estremoz tinha a missão que tinha sido dada pelo Otelo, nos vir libertar à casa de reclusão, da prisão da Trafaria. E quando chegou lá acima ao Cristo Rei, perguntou, porque eu não soube bem como é que era a melhor maneira de não sei quanto e tal, e quem vinha à frente era o então Major Germano Michelina Simões, capitão Michelina Simões, num carrinho branco que ele tinha civil, que vinha à frente. Naquela altura não havia telemóveis e o rádio, ia à frente para ver se não havia nenhum problema para depois comunicar para trás, para a coluna. E ele foi lá abaixo à Trafaria, já cá vos vimos buscar e tal. Isto aí no fim da manhã. Mas nunca mais iam, porque é que aconteceu? O Salgueiro Maia é cercado por 2 companhias da GNR e o Otelo manda o esquadrão ir para socorrer o Salgueiro Maia. Estava lá um esquadrão, um destacamento fuzileiro. Isso é uma guerra muito grande minha com a Marinha, porque os marinheiros dizem que eles que foram libertar a gente. Mas eu digo que não me lembro, e quem realmente foi a artilharia que lá estava. Tinham lá as baterias. E estava lá um fulano que era meu amigo, meu colega, também depois passo com estas coisas também jogam. Tinha sido meu colega no liceu, que era o Jorge Monteiro. E então o Jorge Monteiro disse: nunca mais libertam os nossos camaradas. Mas não. Ele foi pedir aos fuzileiros. E ele disse que os fuzileiros não quiseram ir. Os fuzileiros disse que sim, que mandaram uma dúzia deles. Eu não os vi lá. Bom, o que sei é que o camarada Jorge apareceu lá com um obus, apontou à porta do coisa e mandou dizer lá para os oficiais: ou vocês libertam os nossos camaradas ou a gente arrebenta com isto tudo. Nós viemos à porta: Jorge, está aqui uma caminhoneta para vos levar. Vamos embora. E foi para onde? Para o comando da Pontinha. E quando chegou lá, como é que encontrou? Quando cheguei lá... Isto ainda era dia 25? A que horas mais ou menos, dia 25? Meia da tarde. Ainda à meia da tarde. Portanto, à meia da tarde. Portanto, ainda encontrou tudo em ebulição, de certa forma. Ainda em ebulição, e depois nessa altura o Otelo e o Spínola estavam preocupados porque os 2 regimentos de escadaria estavam do outro lado ainda. E então disseram: olha, o monge, vai tu tomar os 2 quartéis de cavalaria. Levas a tropa do Salgueiro Maia. O Salgueiro Maia tinha o esquadrão, parte do esquadrão já tinha ido para onde tinha sido ficarem, que era no Colégio Militar, mas outra parte do esquadrão estava ali. Então eu fui com os novos comandantes de Cavalaria 7 e de Lanceiro 2. E depois há aqui uma cena canalha na Cavalaria 7, porque
Eu tinha lá estado com o Coronel Romeiras e agora era o Coronel Romeiras que estava lá a comandar. E eu levei um senhor chamava-lhe o sócio, que era o Correia de Campos, que era tenente-coronel, foi comigo para assumir o comando de Lanceiro 2. Chegámos a Lanceiro 2, entramos, eu escolhi isto, também lá uns fulanos ainda a puxar um bocado para o outro lado, o comandante já tinha fugido e tal, e o Coronel Correia de Campos ficou ali a comandar o regimento. Eu atravessei a calçada da ajuda e fui a Cavalaria 7. Ainda estavam com os portões fechados, entrava lá o comandante e tal. Assim, mas entra lá e tal. Eu cheguei lá e digo assim, eu tinha dito ao hotel, vou lá. Eu chego lá, o que é que eu digo ao Coronel Romeiras? Não tem cara para lhe dar uma ordem, Passou-se aqui. Não é ele ser agora, ele ser coronel, ele ser major. Passou-se aquela cena desagradável do 16 de março, agora parece que é a revanche, Então digo para ele me ligar para cá, que a gente fala com ele e tal. E eu cheguei lá, fui ao gabinete dele, disse: o meu coronel sabe o que é que está a passar, se tudo lhe dizer nada, faz favor, pego no telefone e ligo para a Pontinha. Para a Pontinha. Então eu ligo para a Pontinha, mas ninguém, o hotel, me chatei, peguei no telefone, liga lá ao nosso major hotel. Hotel, tu fala lá, desenrasca-te, E agora sim. E eu digo que o coronel ficou lá para mim. Então, digo, espera aí, meu coronel. Fui ao outro lado, falar com o Correia de Campos. Só meu coronel. As ordens do hotel é o senhor que se meta no carro e que se vá apresentar no comando. Mas não quer ser eu a dar essa ordem, vá o senhor. Mas eu também, ele é coronel e eu sou tenente-coronel. Mas o senhor é mais velho do que ele, eu não sei quanto. E eu tenho esta cena desagradável, não sei quanto e tal. Bom, então, lá foi ele comunicar ao Coronel Romeiras para se ir apresentar, porque só no outro dia conseguimos contactar o comandante que nós queríamos para ir comandar o Cavalaria 7. Cavalaria 7. Mas o Coronel Romeiras em Cavalaria 7 também estava numa atitude passiva, não estava numa atitude de hostilidade. Naquela altura não, já não estava de hostilidade. Mas tinha estado com as suas tropas no terreno de passo. Sim, exato, mas nessa altura não, mas por recolher ao quartel. Tinha recolhido ao quartel e estava passivo, não estava a fazer resistência, nem nada. Quer dizer, era mais uma questão de lhe tirarem o comando, não é? Quer dizer, era isso. Pode até uma situação engraçada. Do outro lado ficou o tenente-coronel Correia de Campos. Mas ali não havia comandante, então disseram: fica tu a tomar conta do regimento, enquanto amanhã a gente não consegue encontrar o coronel. E eu fiquei no gabinete do comandante. Ora bem. Daí a bocadinho toco ao telefone, Embaixada Americana. O Sr. Coronel Romeiras. Não, o Sr. Coronel Romeiras já não está aqui. Boa noite. O que é que a Embaixada Americana tinha para ligar para um comandante de um regimento em Lisboa? Alguns conhecimentos que havia. Algum conhecimento, algum contacto que podiam ter e queriam talvez obter informações ou coisa assim, não é? E depois... No outro dia encontramos-me, foi ele com o regimento e eu fui à minha vida. E o que é que foi a sua vida nesses dias a seguir? Olha, fiquei em Cavalaria 7. Depois pediu-me para eu ficar lá durante alguns tempos e passado meia dúzia de dias, ou 2 ou 3 dias, sei lá, o Spínola mandou-me chamar e pediu-me para eu ir para a casa militar dele. Mas isto é passado uns dias, porque a junta ainda ficou uns tempos na Cova da Moura. E quando é no dia 12 ou 15 de maio, não é agora um desses dias, é que há a tomada de posse do 15 de maio em Queluz. No Palácio de Queluz, a tomada de posse com um batalhão a fazer a guarda de honra à porta de Queluz. Quem é que comanda esse batalhão? O Hotel Sarada de Carvalho. E diz-me mas porquê o hotel? Porque o hotel é que fez o 20 de Abril, não é? Porque o hotel, a seguir, aquela história dele fechar as chaves e ir para casa e tal, o hotel realmente era assim, quer dizer, tinha feito, foi embora. O hotel não fazia parte da ala política do MFA, depois é que foi endoctrinado e andou naquelas loucuras todas e tal. Mas o hotel é promovido, ou melhor, é graduado em brigadeiro, por aquilo que hoje costuma chamar-se os spinolistas. Pois. Mas nessa altura, portanto, ele... Já mais tarde, porque o Spínola percebeu que a disciplina estava completamente deteriorada nos quartéis. E disse que era necessário que alguns... Difícil dar a volta a isso, mas quando descendeu-se que houvesse um... Então é o homem que fez o 25 de Abril. É o hotel. O hotel é graduado em brigadeiro. O MFA Radical não querem. O MFA Radical faz uma carta anónima para o Presidente da República a dizer que era uma infâmia promover o hotel. E o Spínola chamou-nos, já Presidente da República, chamou-nos e disse: vocês, há aqui uma carta assinada por 40 oficiais do MFA que não querem que mas nós não recebemos carta nenhuma. Eu tenho aqui a cópia. As assinaturas, não tem assinatura nenhuma.
Portanto, a cópia não tinha assinaturas e o original não existia. Porque eles não queriam que o Otelo fosse graduado. O Otelo era um perigoso homem dos combatentes, não era um dos políticos. Portanto, mas nessa altura, quer dizer, o general Spínola é presidente da Junta de Salvação Nacional, é a figura para o país da nova situação política, é ele que aparece à frente, e portanto há aquela ideia de que é ele que está no controle da situação. O que era, portanto, essa comissão coordenadora do programa? Que força é que tinha? Quer dizer, isto é que... Ora bem, a comissão coordenadora do programa autonomiou-se. Porque o que seria normal... A comissão militar desfaz. O que seria vai para casa. O que seria normal que representasse o MFA era a comissão coordenadora do movimento. Pois. Que era tal que tinha 3 oficiais de infantaria, 3 oficiais de cavalaria, 3 de engenharia e tal. Mas não. A tal comissão do programa, coordenador do programa, autodenominou-se como sendo eles os representantes da área política. Mas como é que eles conseguem fazer isso? Tinham feito o programa, tinham escrito o programa e foram eles que vieram negociar o programa com o general Spínola. E depois tinham o apoio do Partido Comunista. E quando é que percebeu isso, que eles tinham o apoio do Partido Comunista? Ou quando é que desconfiou disso? Percebeu? A gente começa a perceber isto quando o Melo Antunes, que era um índice moderado, apesar de ser muito de esquerda e tal, mas era um índice moderado, foi nomeado para fazer uma coisa que era o Programa Económico de Emergência. E foi para Sesimbra, Salgueiro, para um hotel. Mas isso é já bastante mais tarde, não é? Quer dizer, isso já é no fim de 74. Não, isto é antes do 28 de setembro. Está bem. Começa... Ele vai para lá e, nesta altura, quem lidera a ala, chamemos-lhe assim, radical do MFA, é o Vasco Gonçalves. E o Vasco Gonçalves procura, digamos, impedir que aquilo que o Melo Antunes queria, que era um programa em termos económicos razoável, sem nacionalizações, sem ocupações, sem nada disso, aquilo andasse para a frente. E então o Vasco Gonçalves tinha um determinado número de indivíduos que eram os seus cadetes para ir lá chatear o Melo Antunes e espiar e trazer cá para fora e tal. Portanto, nesta altura a gente sabe disto e percebe que há aqui uma tentativa de tomada de poder das zonas mais esquerdas do... Mas isso é muito... Mas é mais tarde. Não é muito mais tarde. Isto começa para aí em maio, junho. Sim, mas quer dizer, em abril... logo a seguir ao golpe de Estado, quando a Comissão de Coordenadora apresenta o programa, nessa altura há a percepção de que eles formam um grupo com algum... Não, nessa altura não. Ainda não há. Ainda não tem. Não há. As coisas começam quando a gente vê que um determinado número de indivíduos, aquilo que hoje poderia a gente chamar o MFA radical, começaram a querer tomar posições nos ministérios, portanto, a impedir que os ministros civis governassem, a querer fazer parte também do poder, que mais vieram a fazê-lo com o Conselho da Revolução, que foi exatamente para desautorizar. Muito mais tarde, mas o espírito é o mesmo, era que os militares, que em vez de fazer o 25 de Abril regressarem a quartéis, que era a nossa posição dos operacionais, a deles não, eles tinham que ficar a coordenar o programa do desenvolvimento da democracia em Portugal. Mas, portanto, acha que a força que eles adquirem e que lhes permite até imporem-se, por exemplo, para o Conselho de Estado... É dada pela rua. É dada pela rua. É o Partido Comunista. Portanto, não é o Exército. Eles não têm uma força nas Forças Armadas. Quer dizer, é de fora. Quer dizer, é de fora que vem do Partido Comunista. Sim, mas começava a haver, digamos, infiltrações dentro das Forças Armadas, porque começava a haver aquela história do não mais um soldado para a África, todas essas cenas. Sim. No dia 28 de setembro, quando se dá todas aquelas movimentações que a gente conhece, há 2 por 3, nós estamos em Belém, eu fazia parte da Casa Militar do Presidente Spínola, e consta que o Ralis vinha com uma força daqueles blindados que eles tinham cercar o Palácio de Belém. E o chefe de Estado-Maior do Exército, que estava lá, que era o General Freire, disse-me assim: olha, ó monge, vai ali pede ao regimento de Cavalaria 7 para mandar para aqui uma força, só para fazer a defesa do coisa e tal. Bom,
telefonou-se para o comandante e o comandante não conseguiu fazer que o esquadrão saísse. Como eu tinha estado uns tempos no esquadrão, eu fui lá ao regimento e pus o esquadrão na rua para fazer a defesa do quartel. Não para mais nada. Mas o que é que tinha sido? Tinha sido um furriel. Tinha recebido ordens do hotel do Copcon para que o esquadrão não saísse. Portanto, a tropa já estava assim. Já estava assim, nessa altura. Mas quer dizer, portanto, por exemplo, o general Spínola ainda pactua com a Comissão Coordenadora, por exemplo, quando a coloca no Conselho de Estado, com uma série de membros da Comissão Coordenadora. Qual era aí? Quer dizer, o general Spínola, portanto, também não está a tentar anular a Comissão Coordenadora, está ali a pactuar com ela, quer dizer, o que é que se passa? Ao princípio, o general Spínola, eles é que fizeram o 25 de Abril, portanto era normal que eles estivessem presentes num determinado número de órgãos. Né? Só que o que ele não esperava é que eles estivessem constantemente a boicotarem o governo que levou à admissão do Palma Carlos. Por exemplo. Sim, isso em julho, portanto isso é uma tentativa do general Spínola de adquirir uma legitimidade popular para a presença... Mas essa tentativa do general Spínola é para dar respaldo ao governo do Palma Carlos, que se sentia completamente desautorizado em todas as suas ações. A vossa proposta era do regresso aos quartéis, não é? Deixar o governo civil, deixar o general Spínola, e no verão de 74... O que é que desempata a favor? Portanto, é a rua, é também aquilo que se passa em África, qualquer coisa que se passa em África também ajuda a Comissão Coordenadora? Também, porque a descolonização torna-se uma coisa muito complicada, porque obviamente depois de uma revolução o exército não quereria continuar a combater, mas depois o MFA radical desmontou a hierarquia das Forças Armadas em Angola e Moçambique. Na Guiné é uma situação diferente. Por exemplo, eu vou-lhe dar 2 exemplos. Em Moçambique havia algumas unidades bem comandadas e que queriam manter alguma disciplina e tal. O chefe do Estado-Maior, o chefe da Força Aérea que lá estava, mandou dizer que se eles não fizessem imediatamente aquilo que o MFA queria, que eram os contatos com os guerrilheiros e tal, deixaria de levar o correio, de fazer alimentações, de evacuar feridos se houvesse. A Força Aérea fez isto. O chefe da Força Aérea em Moçambique. Em Angola, o Rosa Coutinho quis correr com alguns oficiais dos melhores que tinha lá de 3 deles eram de cavalaria. Quando nós soubemos que isso aconteceu, o Conselho de Armas de Cavalaria, no outro dia, promoveu-se por escolha a tenentes de correio. Portanto, quer dizer, desarmou-se completamente a possibilidade de haver alguma capacidade. E quando, no fim do verão, Spínola viu que o exército português estava completamente incapaz de preparar um ambiente em que houvesse alguma outra capacidade que não os movimentos guerrilheiros de assumirem o poder, quis pedir socorro à ONU. O que lhe foi impedido pelo MFA, à frente com a ideia de descolonização do Sr. Major Melo Antunes. Porque o homem que fez a descolonização em Portugal foi o Major Melo Antunes. Não é o Soares. O Soares, eu fui com ele às negociações da Argel. O Soares, coitado. O Soares andou a apanhar os cacos que o MFA ia partindo. Apesar de... Porque o senhor esteve logo a... Foi a Londres, não foi? Foi a Londres, depois foi a Argel. Como é que foram esses... E foi com o Mário Soares, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Como é que foi essas viagens? Como é que viu? Viu aí já o outro MFA tentar interferir? Não, ainda não. Ainda não. Portanto, em maio, em Londres, ainda não. É com o PAIGC, não é? Sim, não. O que havia era uma situação na Guiné muito complicada. E nós, em Londres, tivemos uma negociação e combinou-se um determinado número de coisas e tal. Os guineenses, o que é que eles queriam? Queriam que Portugal reconhecesse a independência, mas não queriam que nós nos viéssemos embora. Queriam que nós ficássemos durante 6 anos a ajudá-los a administrar, a tomar conta daquilo. E é uma coisa que eles os apavorava, que era a desarmar os africanos da força portuguesa. E então, isto era o que eles nos pediam em Londres. Quando vimos para a Argel, quando nós vimos para a Argel, aí havia 2 hipóteses, era a Argel ou Estocolmo. E eu lembro-me, eu fazia parte da comissão, nomeado pelo Spínola e pelo ministro, na altura, Sá Carneiro.
tinha pedido coisa para alguém que o senhor manda alguém da sua confiança e tal. Aquelas lutas também havia desconfiança nessa altura entre Soares e Sá Carneiro e tal. Bom. Claro. E eu lá fui, mas eu já conhecia também o Marcos Soares pelo seu sobrinho Zé Manuel Barroso e pelo que ele nos mandava à sua maneira, que também tinha uma na Guiné, portanto, aí bom, e então lá fui eu representar o MFA para Londres. E depois disse ao Spino, nós vamos para a Argélia. A Argélia é para o inimigo. Nós vamos para os suecos, que obviamente também tiveram uma posição de apoio do PAJC, mas são europeus. Quem tem razão tem em qualquer parte do mundo. Aquelas coisas à Spino e tal. Bom, nós fomos para lá, foi de tal maneira que a própria embaixadora da Suécia nos veio dizer: tenham cuidado porque eles têm escutas por todo o lado aí onde vocês estão. Mas da Suécia. E, curiosamente, em Argélia, eles já estavam com uma posição, andaram para trás. Depois, o que é que nós soubemos? Porque também, claro, havia embaixadores amigos, países amigos que nos iam dizendo que o Soares movimentava muito bem e tal. A OUA não queria que as negociações de cessar-fogo avançassem rapidamente na Guiné para poder tempo de preparar as suas coisas em Angola e em Moçambique. E então estavam a criar as complicações na Guiné. Portanto, era algo externo, portanto, era uma pressão externa. Isto é, o país estava a reagir a uma pressão externa para fazer pressão também. E fazer mais exigências. Para uma das exigências era Cabo Verde, que não passa pela cabeça de ninguém. As ilhas não se descolonizam, não se vai descolonizar, não se descolonizam os Açores, mas os Cabo Verde, sempre os Cabo Verdenses são mais escuros, não passa pela cabeça de ninguém. E isso em Londres não tinha sido posto em cima da mesa. Isto é, o PAJC não tinha posto essas exigências. O PAJC queria que o Cabo Verde acompanhasse. Isso em Londres já tinha dito isso. Sim, já tinha dito isso. Mas nós, a nossa delegação reagia a isso, isso não estava muito, digamos, para ser aceito por nós. Até porque dá, paralelamente, digamos, o desarmar de qualquer capacidade política quando os não PAJC são todos presos. As chefias são mandadas para Caxias. E o número 2, os atantorais, vão para o Tarrafal. Vão presos no Tarrafal depois do 25 de abril. É bem o que nós chegámos. Olha, nessa viagem a Londres, acompanhei pela primeira vez Mário Soares. Tem um contacto mais próximo pela primeira vez com ele. Claro, muito próximo. Com que impressão é que ficou? Ainda ministro dos negócios estrangeiros. Aliás, ministro dos negócios estrangeiros era assim. Ele tinha, pessoalmente, pelo seu passado político, uma opinião pessoal mais avançada do que aquela que o Spínola lhe tinha dado como missão como Presidente da República. Mas ele, disciplinadamente, lealmente, cumpria as determinações que lhe tinham sido dadas pelo Presidente da República. Quando vão negociar para Moçambique, não vou eu, vai o Melo Antunes, vai o Ministro Almeida Santos, vai o Ministro Marcos Soares. E durante a noite, o Ministro Melo Antunes sai do hotel e vai conferenciar com não é agora com o nome do Presidente da República da Zâmbia nessa altura. Nas costas dos dois ministros. Os ministros ficaram no outro dia, na sessão, quando se estava a negociar, o Melo Antunes a defender as suas ideias e tal, o Soares a defender aquilo que ele achava que eram os interesses permanentes de Portugal. O Soares disse para o Melo Antunes: ó, Sr. Major, então que o senhor está enganado no lugar onde está sentado aqui. Parece que devia estar sentado do lado da delegação da Frelimo e não da delegação portuguesa. Veja como é que o ambiente chegou. Quando eles chegaram cá, o ajudante de campo do Almeida Santos, que era o homem que tinha comandado, curiosamente, tinha comandado a coluna das Caldas, o então capitão Armando Ramos, foi até comigo e disse: ó Manel, os ministros vêm de cabelos em pé, passou-se isto. Eles querem falar com o Spínola. O Spínola estava nessa altura, estamos em agosto, estava a férias em Bussaco. Eu arranjei um helicóptero, disse aos dois ministros, lá fui eu com os dois ministros, caminho do Bussaco. Eles contaram as coisas ao Spínola. O Spínola, que era eu mato esse gajo. Na primeira reunião que houve Conselho de Estado, eu levo uma pistola e dou-lhe um tiro. Foi a primeira reação do Spínola. O Soares disse: Sr. Presidente, tenha lá calma. Bom, portanto, é isto que é. Há a imagem de que o Soares, não sei o quê, fez uma descolonização. Não fez nada. O Soares andou a apanhar os cacos que o Melo Antunes e essa gente partiram. E o Melo Antunes tinha a sua ideia política, mas era um homem sério. E teve a grandeza moral
de pouco tempo antes de morrer, ter a descolonização portuguesa era a descolonização exemplar. Foi dito pelos próceres do MFA que era a hora mais brilhante da história portuguesa, mais brilhante que os descobrimentos. Devem-se lembrar disso. Passado algum tempo já era a descolonização possível. E eu dizia, não, isto é a descolonização que vocês quiseram. Não era possível. Poderia tentar-se fazer de outra maneira. Mas o Melo Antunes, pouco tempo antes de morrer, disse: eu sei que a descolonização portuguesa foi uma tragédia. E eu fui se não o principal responsável dessa coisa. Ele teve essa grandeza e eu tiro-lhe o chapéu e à sua memória exatamente por coisa. Não há outros. Acaba aqui a primeira parte da conversa com o General Manuel Monge. Voltamos para a semana para falar do 11 de março e do 25 de novembro.